Na data de hoje, no dia 24 de agosto, só que de 1954, há 71 anos atrás, morria com um tiro no peito o presidente da República, Getúlio Vargas, depois de governar 2 períodos, um período em uma ditadura e um período em uma democracia. Muito da história dele, a história completa dele, vocês vão ver no documentário que eu também coloco abaixo, um documentário do Senado Federal, que vale a pena ser visto, certo? Com vários historiadores, comentaristas políticos e pesquisadores. Mas, aqui, neste vídeo, é interessante uma análise inicial. O que levou aquele tiro que Getúlio Vargas se deu contra o próprio peito? Teria sido ele assassinado ou teria se suicidado? Essa sempre foi a dúvida, porque a pressão era tanta, as forças contra o Getúlio Vargas eram tantas, que na realidade ele não aguentou a situação. E o povo achava que ele tinha sido morto. Ao contrário disso, ele realmente se suicidou, mas foi uma indução ao suicídio. A indução ao suicídio, juridicamente, é um tipo de homicídio com a mão da própria vítima. Ou seja, um grupo de pessoas, ou uma pessoa, convence a vítima a se matar, pressionando, forçando e fazendo com que ela não aguente a pancadaria que vem e se mate. Então nós vamos ter que a questão do Getúlio Vargas foi uma indução ao suicídio. Mas vamos lá o porquê. Quem era o Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas, ele se forma em 1909 e rapidamente ele entra como promotor de justiça em Porto Alegre, já que ele era de São Borja, ele era sulista, advogado, virou promotor de justiça. Fica um período, certo, até 1911 e sai para advogar, porque a intenção dele era realmente a política. Ele entra como deputado estadual, depois como deputado federal. Nesse meio tempo, ele acaba chegando a ministro da Economia, que na época era ministro da Fazenda, e volta para o Rio Grande do Sul, sendo eleito presidente da província, que na época era chamado de presidência. Não era bem um governador, era um presidente. Porque nós temos que o Brasil era uma federação. Então, não são estados completamente separados. Então, por causa dessa unidade, era província. E o cargo era presidente da província. Ele vira presidente da província e está governando. Só que o que acontece? Na época, nós estamos ali já 1920 e pouco, 26, 27, o Brasil vinha de uma agitação que já tinha começado já no começo da década de 20, principalmente em 22 com o movimento tenentista e o massacre dos 18 do Forte, 17 soldados. Esse movimento tenentista, ele pregava a modernização do Brasil, a melhoria social do povo brasileiro. Ele pregava que o brasileiro devia ter melhores condições, pregava voto livre, pregava tudo aquilo que nós não tínhamos, porque o Brasil, até então, depois do governo do Marechal Deodoro e depois do governo do Floriano Peixoto, o Brasil tinha passado para uma série de governos de coronéis fazendeiros, que recebiam o título de coronel por causa da Guarda Nacional, criada pelo regente Feijó ainda na época do Império. Essa Guarda Nacional tinha como comandante um fazendeiro. E era dado a esse fazendeiro comandante o título de coronel. E aí, por extensão, o povo chamava todo fazendeiro, o grande fazendeiro, de coronel. É por isso que até hoje as polícias militares, o cargo máximo delas é coronel, por causa da Guarda Nacional da época. Mas daí é outra história, nós podemos contar também depois. São curiosidades interessantes até, para a gente entender o país como ele realmente tem que ser entendido. Mas vai lá. Então esses coronéis fazendeiros,
eles manipulavam as eleições. Em determinado ponto, São Paulo e Minas começaram a revezar-se no poder. Numa legislatura, entrava um paulista como presidente, abria espaço para um presidente mineiro na próxima, o mineiro abria espaço para um presidente paulista na próxima. E foi assim até o Washington Luiz. O Washington Luiz vê em 29 a possibilidade de puxar o tapete dos mineiros, como fala o brasileiro, puxar o tapete, e nisso colocar mais um paulista, Júlio Prestes. Ele apostava que o Antônio Carlos, que era o sucessor natural dele, por Minas, fosse se contentar. Mas o Antônio Carlos não se contenta com a brincadeira ou com a manobra política do Washington Luiz. E o Antônio Carlos, para combater o Washington Luiz, ele cria uma chapa onde ele convida, e o Getúlio aceita, convida o Getúlio Vargas, que tinha sido ministro da Fazenda, e convida o João Pessoa. Com isso, essa chapa ia combater a chapa do Júlio Prestes. Só que o voto no Brasil, até então, era um voto aberto, não era um voto secreto. E como os coronéis tinham muita força local, e quem era ligado a ele na federação, que a federação na época era no Rio de Janeiro, certo? Quem era ligado a ele, quem era ligado a esses coronéis, manipulava o voto a favor de deputados próprios. Esses votos eram feitos, direcionados para esse ou aquele candidato. E nessa eleição de 29, mais uma vez, com a manipulação dos votos, porque o senhor imagine como que era a votação. O senhor chegava no mesário, com os capangas dos coronéis ali, o senhor escrevia o seu voto com todo mundo vendo. O senhor votava no candidato do coronel, que o mesário queria, ou votava no candidato do coronel, que o mesário queria, ou votava no candidato do coronel, que o mesário queria. Era uma grande escolha. E assim por diante. Então, com isso, ganhou Júlio Prestes. A chapa Getúlio Vargas e João Pessoa volta para casa. Mas não voltam contentes. E, não voltando contentes, essa insatisfação fica submersa, fica escondida, mas está lá. Por uma questão pessoal, existe uma briga entre o João Pessoa e o João Dantas. O João Pessoa, na época, um pouco antes, tinha ido contra os coronéis da Paraíba. Mas isso eu tenho que contar num outro vídeo. Por enquanto ficamos aqui. E agora, o João Pessoa tinha mexido ou ofendido a noiva do João Dantas, que era opositor dele. E o João Dantas jurou que iria matá-lo. Não deu outra. O João Pessoa foi no Recife, em negócios pela Paraíba. O João Dantas foi atrás, atirou nele e matou. O Lindolfo Collor de Mello, avô do Fernando Collor de Mello, era da chapa do Getúlio Vargas. E ele consegue transformar esse crime que era passional, puro e simplesmente passional, em um crime político, o que hoje a gente chamaria de fake news. E nesse rolo todo que o Lindolfo Collor de Mello cria, a chapa do Getúlio, a antiga chapa do Getúlio cria, eles insuflam o povo os quartéis. E o exército acaba exigindo que o Júlio Prestes não tome posse. Principalmente o exército do Rio Grande do Sul, que sobe a brigada militar. E começa uma revolução. Revolução, golpe de Estado, mas começa o movimento. Eles chegam até o Rio de Janeiro e exigem que o Júlio Prestes não tome posse. O Washington Luiz é obrigado a ceder e entra o Getúlio Vargas. Ele entra num governo, entre aspas, provisório. Mas o Getúlio Vargas, ele era da linha do Castilhos, da linha do Borges Medeiros. E é claro que a intenção dele não era largar o poder. E ele tinha esse apelo popular. Então ele começa a trabalhar em prol de reformas, mesmo porque ele é apoiado pelos antigos tenentes, que eu falei agora há pouco. E esses tenentes, no governo do Getúlio, começam a criar as modernizações que o povo sempre precisou ter, certo? Legislativas e etc.
inclusive Lindolfo Collor de Mello, eles começam a trabalhar com isso. O Getúlio Vargas fica extremamente popular e aquela promessa de fazer uma Constituição em um governo provisório vai ficando cada vez mais distante. De provisório em provisório, passa 31 nada, e em 32, os coronéis de São Paulo, os coronéis fazendeiros de São Paulo, se juntam em armas para exigir que o Getúlio cumprisse a promessa dele. Ou então também se separar do país, porque realmente foi a Revolução de 32, ela teve dois componentes. A exigência de uma Constituição e tinha uma ala separatista. Eu mesmo tenho um livro aqui, do Elis Júnior, que fala em separatismo paulista. Está aqui na biblioteca do site Crônica e Arte. Foi uma raridade que eu encontrei em um sebo, e raridades a gente guarda. E em 32, então, o Getúlio combate essa Revolução Paulista. Em 3 meses, São Paulo perde a guerra. Eu conheci o Antônio Pereira Cunha, que foi combatente. Um professor meu, Williams Turco, falava que os aviões do Getúlio Vargas já estavam sobrevoando Jaboticabal. O Getúlio Vargas, ele bombardeou Santos, bombardeou São Paulo e bombardeou Campinas. E já vinha bombardear o interior paulista. Quando os paulistas viram que ele não ia parar, eles até tentaram reagir, mas não conseguiram. E aí eles perdem a Revolução. Os revoltosos de 32 se escondem esperando anistia, inclusive do Antônio Pereira Cunha, que ficou ali na barrinha esperando anistia. Isso ele me contava. E assim por diante. Bom, mas aí o Getúlio Vargas, ele tem que preparar essa Constituição. E tem que criar uma lei exigida pelos que tinham perdido a Revolução nas armas, mas tinham ganhado couro na população. Então ele cria o TSE para tirar a força eleitoral dos coronéis fazendeiros. Veja, o TSE que eu estou falando não é esse TSE de agora. O TSE de agora foi modernizado, as leis foram modernizadas. O Getúlio Vargas, segundo o próprio diário dele, que eu tenho, e segundo o Afonso Arinos, de Melo Franco, ele criou o TSE para segurar a eleição na mão dele. Bom, ele faz a Constituição, cria o TSE, fazem as eleições e ele, com todo o apelo popular que ele tinha, ele é eleito, Getúlio Vargas. Mas o povo não se contenta, não. E o Getúlio Vargas, ele era muito astuto. Começa todo o movimento, porque parte dos tenentistas aderiram ao Getúlio e parte dos tenentistas aderiram ao Partido Comunista Brasileiro, com o Prestes. Inclusive fez a coluna Prestes, aquela história toda, que a gente precisa contar também aqui. Certo? O Partido Comunista começa a preparar um movimento militar a partir de 34, quando o Getúlio toma posse, 33, 34, eles começam a preparar um movimento militar. O Getúlio Vargas, a gente pode ler isso no diário dele, eu tenho. Ele fica sabendo, porque ele tinha uma rede de informação muito boa. E ele não pede para prender os revoltosos. Ele precisava que a revolução estourasse, para que então, estourando a revolução comunista, ele debelasse, e ele tinha um motivo para fechar o país e acabar com a Constituição e governar sozinho. Dito e feito, em 1935, quando estoura a intentona comunista, inclusive um deles era o pai do comediante Agildo Ribeiro, que era o Agildo Barata Ribeiro, militar. Eles são presos. Ali a Olga Benário, que era guarda-costas do Prestes e mulher dele, acaba sendo extraditada para a Alemanha. Mas por quê? Porque até então, vamos lá, todos os governos eram admiradores do fascismo do Mussolini e do nazismo alemão. Mesmo porque o fascismo do Mussolini causava um fascínio, já que era um regime que tinha tirado a Itália da miséria, que tinha por causa das 3 guerras de unificação,
24, né? A Primeira Guerra Mundial também foi considerada a Guerra de Unificação Italiana, tinha tirado a Itália da pobreza para um país no primeiro mundo. Tinha alfabetizado 90% dos italianos que, por causa das guerras, por causa da miséria causada pelas guerras, tinham ficado analfabetos. Então, aquele trabalho feito por esses artistas, porque o Mussolini ele era jornalista, romancista, sociólogo e professor. O D'Annunzio, além de político, era romancista. Tommaso Marinetti era poeta. O Ungaretti, Giuseppe Ungaretti, era poeta. Inclusive o Giuseppe Ungaretti, ele, em 1937, já no Estado Novo, ele é convidado para ajudar a montar o departamento de letras da USP. E ele leciona na USP. Então aqui tinha uma conivência, não é bem conivência, tinha uma relação com o Estado fascista italiano e com o Estado nazista alemão. Mas esse tipo de relação existia entre o Brasil, esses dois países, Itália e Alemanha, entre a América do Norte, Itália e Alemanha, entre Inglaterra, Itália e Alemanha, França, Itália e Alemanha. O mundo inteiro do Ocidente elogiava Mussolini pelo que ele tinha feito na Itália. E procurava copiar. O Franco copiou na Espanha, a Grécia copiou o regime do Mussolini, depois o Portugal copiou o regime do Mussolini. Por quê? Era um regime que tinha dado certo. E o Brasil copiou muita coisa do regime do Mussolini. Inclusive a Carta del Lavoro, que o Mussolini tinha pego do direito soviético, porque o Mussolini, antes de ser fascista, ele era um oportunista na realidade. Quando ele viu, ele era socialista. Quando ele viu que o socialismo não ia emplacar, ele mudou, virou aliado do Marinetti e do D'Annunzio e criaram o fascismo. Mas ele pegou aquela lei do trabalhista do Lenin, inclusive quando Lenin morre em 24, porque veja bem, o Mussolini entra em 22. Quando Lenin morre em 24, ele faz um elogio ao Lenin, fechando parênteses. Então, essas leis que o Alfredo Rocco tinha compilado na Itália, o Getúlio Vargas acaba trazendo para o Brasil, nesse Estado Novo. O Estado Novo é implantado, em definitivo, em 1937, depois de uma tentativa de golpe do Plínio Salgado e dos integralistas. Certo? Aí o Getúlio fecha o regime, traz leis, copia as leis modernas da Itália, leis do trabalho, com o tempo o Código Penal, o Código de Processo Penal, que o Francisco Campos se inspirou nos códigos italianos. Francisco Campos era fascista. Então, esse regime do Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, foi um regime pesadíssimo. Para quem gosta de estudar o golpe de 64, só para você ter uma ideia, o regime de 1937 a 1945 do Getúlio era muito mais ditatorial. Ele transformou a polícia militar em uma força para acabar com jagunços e oprimir ainda mais os coronéis. Mas não é acabar com jagunços prendendo, não. Acabar matando. A ideia era matar, era eliminar jagunços. Nós vamos ver isso no romance Vidas Secas, quando Fabiano enfrenta o Soldado Amarelo. Por que Soldado Amarelo? Porque o uniforme do soldado do Getúlio Vargas era o caque, que é um tom de amarelo, um amarelado, né? Então, o Soldado Amarelo. E tinha gente que era preso por nada. O Graciliano Ramos foi preso porque fez um plano educacional lá em Alagoas, que de repente foi tido como subversivo e foi preso. Passou 2 anos na Ilha Grande, acabou saindo e se tornando comunista porque viu tanta injustiça ali que ele virou o lado, certo? É isso o Graciliano Ramos. Nos anos 30 também nós vamos ter outros escritores comunistas, como Jorge Amado. Só que nós estamos falando de um comunismo ligado à União Soviética. Calma lá, não é essa esquerda progressista de hoje. Vamos guardar bem as datas. Bom,
E aí o governo do Getúlio Vargas vai até 39, 40, 41. E em 42 ele acaba se aliando à América do Norte. Vejam como que o Ungaretti, aqui no Brasil, professor da USP, italiano, era ligado ao fascismo. Quando em 42 o Getúlio faz aliança com a América do Norte, o Ungaretti vai embora. Porque o Ungaretti era afiliado ao Partido Fascista Italiano, trabalhava no Brasil como professor, o Brasil mudou de lado, ele voltou para a Itália. A guerra não tinha entrado na Itália ainda, a guerra estava na Europa, mas na Itália não tinha entrado a guerra ainda. Bom, e aí vai. No Brasil, os pracinhas são mandados para lutar contra o nazifascismo. E eles fizeram grandes campanhas lá, em Montese, Monte Castelo e Monte Cassino. Existe um cemitério de 1.500 pracinhas enterrados lá em Pistoia, na Itália. E os pracinhas são muito bem vistos lá. O nosso exército é muito bem visto na Itália, porque foi um dos exércitos que ajudou a liberar a Itália daquele peso que tinha virado o nazifascismo. E uma hora eu tenho que voltar e contar o que foi a Segunda Guerra Mundial em detalhe, mas não é agora. Quando termina a guerra, os soldados que tinham voltado e que tinham vencido o nazifascismo encontraram aqui um governante de linha nazifascista. O americano, apoiando o nosso exército, eles acabam exigindo que o Getúlio Vargas renuncie. O Getúlio Vargas renuncia e eles criam uma solução à la brasileira. Ele renuncia, volta para casa, fica num ostracismo, que nem o ostracismo romano, né? Fica em casa, mas sem função política nenhuma, lá na fazenda dele, em São Borja, e fica ali. Os anos passam, o Getúlio Vargas, em 51, ele é chamado a concorrer à presidência. E como ele mesmo dizia para alguns correligionários, se o cavalo passasse encilhado, ele montava. E foi o que aconteceu. Ele volta, a população queria ele de volta porque o bem-estar que ele tinha criado para a população, até então, Carta do Trabalho, Direito Trabalhista, uma organização social, o fim dos jagunços. Porque, claro, o fim dos jagunços, ele matou muita gente. Eles matavam a torta direita. Ele acabou com os jagunços. Então, todo esse bem-estar era recordado pela população, apesar da violência do Getúlio. Um dos atos mais estranhos na época do Getúlio foi a criação de um homicídio sem morto, quando os irmãos Naves são acusados de matar uma pessoa e a pessoa estava viva. Mas aí é outra história, eu já fiz esse comentário junto com o Dr. Valdemar Doria Neto, sobre os irmãos Naves. Por causa dessa memória toda, o Getúlio Vargas volta em 51. Ele volta em 51 e continua o projeto dele de criar todo um governo, sempre numa linha em prol do povo, com melhorias sociais, etc. E isso começa a desagradar novamente as elites que não estavam contentes com esse tipo de coisa. Vai chegando 52, 53, 53, né, ali, começa uma oposição cerrada contra o Getúlio Vargas. Um dos maiores opositores era o Carlos Lacerda, governador da Guanabara, jornalista e dono de editora. Essa oposição vai chegar a um ponto que descobrem em volta do Getúlio, não ele em si, mas em volta dele, muitos atos de corrupção. E isso pressiona ele. Convencer o Gregório Fortunato, que era guarda pessoal dele, de tentar matar o Carlos Lacerda. O Gregório Fortunato vai ali na Rua Toneleiros, faz uma emboscada contra o Carlos Lacerda, morre o segurança dele, Major Vaz, o Carlos Lacerda sai ferido, e a crise, uma semana depois, está para lá de complicada. Naquele dia 23 de agosto de 54, é feita uma reunião, e essa reunião para ver o que podia ser feito para retomar o governo. O governo tinha ficado paralisado.
ia abrir impeachment contra o Getúlio, processos e etc, etc, etc. A cada colocação do Getúlio, tentativa de solução, algumas demandas eram colocadas para bloquear as ideias do Getúlio Vargas. Então, isso segundo os cronistas da época. Então ele propunha uma solução, já vinha outras questões complicando aquela solução, ele propunha outra, então ficou um debate sem saída. Com duas saídas só eles queriam para ele. Ou a renúncia, ou o afastamento por 90 dias. Mas o Getúlio Vargas, em vários momentos da vida dele, sempre falou: ou eu consigo trabalhar com o governo, ou eu me suicido. Terminada a reunião, ele vai para os aposentos dele, no Catete. Essa reunião foi no Palácio do Catete. Se fecha no quarto e se dá um tiro. Isso é 24 de agosto de 1954. No dia seguinte, uma multidão vai no velório, gente em convulsão de tanto choro, gente pela rua, teve depredação de jornais opositores do Getúlio, teve depredação de oposicionistas, de casa oposicionista, de oposicionistas do Getúlio, até que vai se colocando o país em ordem novamente. O Café Filho, vice do Getúlio, toma posse, depois já entra uma nova geração. A questão do Getúlio Vargas é muito complicada, porque ele, economicamente e socialmente, fez o Brasil evoluir. Mas ele criou sistemas de governo, com essa ideia de caudilho, na mesma linha do Borges Medeiros, do Castilhos e dos sulistas da época, que até hoje são imitados por prefeitos, governadores e presidentes. E um outro problema nosso, que graças a esse tipo de governo do Getúlio, nós desprezamos hoje em dia os parlamentos. Ninguém pensa numa Câmara Municipal como deveria pensar, que é um lugar de debate. Ninguém pensa numa Assembleia Legislativa do Estado. Ninguém pensa na Câmara Federal ou no Senado. Para nós só existe o presidente da República, como era o Getúlio, e o nosso eleitor, que é um pai dos pobres, como era o Getúlio, que é um fazedor de milagres, como era o Getúlio, entre aspas, fazedor de milagres, e despreza todo o resto. Também, então nós ficamos na nossa política, hoje em dia, com presidente da República, governador e prefeito. E nisso nós vamos ter um problema sério. Por quê? Porque a democracia é feita, primeiro, de revezamento. Então as pessoas têm que se revezar no poder. A questão de reeleição em cargo majoritário é um absurdo. Mas como o Getúlio sempre governou por 15 anos, aquela coisa toda, depois o Fernando Henrique usa essa linha e cria a reeleição. Você tem essa ideia de paternalismo, de populismo, aonde prefeitos dão cesta básica, governadores dão cesta básica, governo federal dá cesta básica, Bolsa Família e etc. Então, o nosso povo está mal acostumado em uma linha que foi criada, ou foi, se não foi criada, mas foi massificada com a propaganda do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele usou toda aquela propaganda do Benito Mussolini, porque o fascismo não era um regime ditatorial, como muita gente imagina, de força total, de repressão total, como disse um ministro de Tribunal Superior. Não. Não tinha prisão todo dia, e era um governo normal. Existia um convencimento da população através da imprensa, do cinema, dos artistas, a favor do fascismo. Então, ele falava que era um governo de consenso, era um consenso criado pelas artes da época, cinema, rádio, jornal, teatro, pagamento de jornalistas, pagamento de artistas, todos esses artistas que vocês adoraram, Fellini, Vittorio De Sica, todos eles receberam dinheiro do Benito Mussolini. Então vejam como que o Benito Mussolini usava as artes para isso, e o Getúlio Vargas aqui também. O teatro de revista aqui no Brasil, as cantoras, a Marlene, os cantores aqui, ele não reprimia
as artes. Por quê? Ele conseguia convencer os artistas a falar por ele. Porque um artista que fala a favor de um governante é mais ouvido do que um palanque, do que um político num palanque. Tá? Essa era a tática do Benito Mussolini, que o Getúlio Vargas, por ser aliado dele, usou aqui. E nós, infelizmente, sem percebermos, muitos dos nossos, entre aspas, marqueteiros políticos, usam esse esquema sem saber de onde vem. Ah, mas a campanha de fulano é bem feita. É claro que é bem feita. Foi criada pelo Benito Mussolini com base em psicologia de massa e com base em propaganda, em teatro, rádio, cinema. Na época não tinha televisão. Hoje em dia até televisão tem. Então, vejam que essa aura do Getúlio tem muito da propaganda fascista que o DIP aqui fazia. E lá na Itália era o Instituto Muti, aqui era o DIP. Então, nós temos pontos positivos do Getúlio Vargas, que é a criação do BNDES, trabalho com carteira assinada, uma organização social melhor porque a polícia funcionava mais, o judiciário funcionava melhor. Mas nós temos todo um sistema político que foi estraçalhado na linha de um caudilhismo que imitava, na época dele, o fascismo italiano. Bom, no mais, eu acredito que eu fico por aqui. Eu convido vocês a assistir o documentário, que é do Senado Federal, um excelente documentário, e volto num próximo vídeo, nessa coluna La História. Até a próxima. Obrigado.